Olá, viu, galera? Nota 10, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Virgínia e hoje a gente vai falar sobre o assunto bioquímica celular. Sim, nós vamos dar continuidade ao estudo dos componentes inorgânicos presentes nos seres vivos. Nós já vimos a água e agora a nossa aula vai ser então sobre os sais minerais. Água e sais minerais são componentes inorgânicos porque não apresentam o elemento químico carbono na sua estrutura. A água, nós vimos na aula passada, que tem várias funções para os seres vivos, é o componente mais abundante na matéria viva, que tem como funções ajudar na regulação da temperatura, é solvente universal, atua diminuindo o atrito, é matéria-prima para o processo de fotossíntese. Vimos também algumas propriedades importantes da água, como seu alto calor específico, a coesão muito grande entre as moléculas de água. Vimos até os fatores que influenciam a quantidade de água no corpo, como a atividade, ou atividade metabólica, ou metabolismo, a espécie e a idade. Então, agora vamos falar um pouco sobre esses componentes tão importantes, os sais minerais. Bora lá? Bom, primeiro, como a gente já tinha mencionado, os sais minerais são elementos, então, inorgânicos, não apresentam carbono na sua estrutura. E um fato interessante é que eles não são produzidos, não são fabricados pelo nosso organismo. A gente não consegue, né, produzir os nossos próprios sais minerais. Se a gente não consegue produzir os sais minerais, como então eu vou adquirir esses elementos? A absorção dos sais minerais, a gente consegue obter os sais minerais através da alimentação ou até mesmo pela ingestão de água. Então, sais minerais são elementos inorgânicos não fabricados pelo nosso organismo, que devem ser obtidos através da alimentação ou pela ingestão de água, certo? Outra característica interessante dos sais minerais é que eles, apesar da gente não conseguir produzir, a gente tem que adquiri-los através dos alimentos ou da ingestão da água, eles são necessários normalmente em pequenas quantidades. Tanto que eles são divididos em dois grupos. Aqueles sais minerais chamados de macronutrientes e os micronutrientes. Vai ser considerado um sal mineral macronutriente aquele que são necessários diariamente uma ingestão acima de 100 miligramas. Então, aquele elemento, aquele sal mineral que eu preciso obter diariamente uma ingestão maior que 100 miligramas, ele é considerado, então, um macronutriente. Exemplo de um sal mineral que é um macronutriente, eu posso citar o sódio, o potássio e o cálcio, certo? Já aqueles sais minerais que são necessários em menor quantidade, são chamados de micronutrientes, tem que ter uma ingestão de menor que 20 miligramas diariamente. No caso, eu posso citar aqui como exemplos de micronutrientes, sais minerais necessários, então, numa porção, né, uma quantidade menor que 20 miligramas diária por dia, o ferro e o flúor são alguns exemplos. Agora, cuidado, gente. Virgínia, eles são necessários em pequenas quantidades. Então, eu vou falar com a minha mãe que eu não quero comer feijão hoje, é rico em ferro, porque eu preciso de ferro em pouca quantidade. É pouca quantidade, mas não significa dizer que ele não é importante. Ele é muito importante para o funcionamento do corpo, esses micronutrientes. Só não são necessários em grandes quantidades para desempenharem as suas funções, certo? E de forma geral, os sais minerais, eles atuam como cofatores enzimáticos, eles ativam uma proteína, que são as enzimas, que aumentam a velocidade das reações químicas. Então, de forma geral, todos, né, os sais minerais são necessários, então, em quantidades pequenas, mais de 100 miligramas por dia, macronutrientes, menos que 20 miligramas por dia, os micronutrientes, não são fabricados pelo corpo, tudo certo até agora? Sim? Então, vamos ver um pouco mais algumas características, então, dos sais minerais, antes da gente estudar os principais exemplos, tá? Então, uma outra curiosidade sobre esses elementos é que eles apresentam no organismo de 3 formas diferentes. Então, a gente consegue, né, adquirir esses sais minerais de 3 formas diferentes. Primeiro, eles podem ser, então, dissolvidos na forma de íons na água do nosso corpo. Então, eles apresentam no nosso organismo 3 formas diferentes. Então, dissolvidos na água, formando íons, ou eles se associam formando cristais, como é o caso do
do calcário e do fosfato de cálcio, que eles encontram como formas de cristais estando presentes na constituição dos ossos, do esqueleto, e também esses sais minerais apresentam-se no nosso organismo combinados com outras moléculas orgânicas, como, por exemplo, o ferro, que se associa à hemoglobina, que é um pigmento que dá coloração vermelha para o sangue, atua no transporte de gases respiratórios, ou o magnésio, que se apresenta combinado com a molécula de clorofila, que é o pigmento verde das plantas, relacionados com a absorção da energia luminosa, e o cobalto, que é um sal mineral que se associa à vitamina B12. Uma vitamina, por exemplo, associada, né, à anemia perniciosa, tá bom? Então tá aí as 3 formas que eu posso encontrar os sais minerais no nosso corpo. A gente não produz, mas a gente adquire através dos alimentos ou da ingestão de água, e são nessas 3 formas que eles vão estar, então, no nosso corpo, ativando de forma geral as enzimas. Eles vão estar dissolvidos na água do corpo, na forma de íons, podem formar cristais, ou ainda podem se combinar a moléculas orgânicas, certo? Então, agora vamos ver aqui essa tabela no próximo slide, com os principais exemplos de sais minerais. Aqui não estão todos, obviamente, estão aqui alguns, e além desses exemplos de alguns dos principais sais minerais, também eu vou falar sobre as suas funções, o que eles desempenham no corpo, porque de forma geral eles atuam como ativadores enzimáticos, mas cada um tem uma função específica. E também comentar com vocês as principais fontes de alimentos onde eu posso encontrar, então, esses sais minerais. Então, vamos lá? Vamos começar, então, gente, com o cálcio. O cálcio, que é a fórmula química dele, né, para só relembrar aqui um pouco de química agora na nossa videoaula, é o Ca. Ele tem como função formar os ossos e dentes, atua no funcionamento também dos músculos, no processo de contração muscular e de nervos, e também no processo de coagulação do sangue. Então, olha a importância do cálcio para o nosso organismo. É um sal mineral, então, que a gente atua na formação de ossos e dentes, na contração dos músculos, no funcionamento dos nervos e também na coagulação do sangue. Qual é a principal fonte desse sal mineral de cálcio? Laticínios, produtos, então, derivados do leite, hortaliças de folhas verdes, como, por exemplo, o brócolis, o espinafre, certo? Mas vamos supor que eu não goste. Infelizmente, eu não consigo produzir cálcio, então eu tenho que adquirir na alimentação. Mas eu não gosto de laticínios, eu não gosto de hortaliças verdes, e aí? Bom, problemas associados à falta de cálcio. O principal, o mais conhecido, é a osteoporose, né? Então, porque o seu osso começa a ficar enfraquecido, porque quando você não tem alimentação de cálcio, o seu organismo, então, faz uma estratégia, que é retirar o cálcio que está cristalizado na formação do esqueleto. Então, se você não tem uma alimentação rica em cálcio, você começa a tirar o cálcio do osso, do esqueleto, porque ele está lá, né, associado, formando esses ossos, e aí acaba que os seus ossos ficam quebradiços, uma característica, né, se não a mais importante do processo da doença chamada de osteoporose, tá bom? Então tá aí o primeiro sal mineral, o cálcio, certo? Agora vamos falar do fósforo, né, cujo símbolo é P, não é F, né, gente? Cuidado para não confundir aí da química, da tabela, aqueles elementos da tabela periódica. O P é de fósforo. E o fósforo está relacionado à formação de dentes e ossos também. Participa da transferência de energia. Também está relacionado com a estrutura da molécula de ácidos nucleicos. Sim, o fósforo ele participa da formação do ATP, que é a adenosina trifosfato, é a molécula que armazena energia nas nossas células. E também o fósforo participa da estrutura dos nucleotídeos do DNA e RNA, porque o DNA e RNA são formados por nucleotídeos, e esses nucleotídeos têm como um dos seus componentes o ácido fosfórico, então o fósforo, tá certo? Ele é encontrado principalmente, as principais fontes de fósforo são a carne, aves, peixes, ovos, laticínios, feijão e ervilha são fontes de fósforo, tá? Já o sódio, na realidade, eu não coloquei aqui os dois juntos, mas basicamente sódio e potássio, né, o sódio, Na, e potássio, que é o K, basicamente eles são elementos, são sais, né, que vão
participar juntos, né? São amigos, são companheiros. Eles fazem praticamente, olha só, as mesmas funções. Então, eu vou falar os dois juntos de uma vez, ok? Sódio e potássio. Olha só, os dois ajudam no equilíbrio de líquidos corporais. São esses sais minerais que juntos vão atuar no processo de osmose e também estão relacionados com o impulso nervoso e nas membranas, e também fazem parte aí das membranas da célula. Olha só, os dois têm realmente a mesma função. Então, sódio e potássio estão sempre juntinhos. Eles são transportados na célula por um transporte ativo, chamado de bomba de sódio e potássio. Eles atuam, então, na transmissão dos impulsos nervosos, então, importantíssimo a função desses sais minerais, e também do controle de água na célula, tá? Onde eu encontro tanto o sódio como o potássio, o sódio, aí ele é encontrado no sal de cozinha, e no sal natural dos alimentos, e no caso do potássio é encontrado em verduras, frutas, feijão, leite e cereais, tá? Agora eu vou falar sobre o cloro. O cloro, ele está relacionado com a formação do ácido clorídrico no estômago. O estômago é um órgão do sistema digestório que está relacionado com a digestão inicial de proteínas, e para que aconteça essa digestão inicial de proteínas, o ácido clorídrico é fundamental. Ele ativa as enzimas, né, que é o pepsinogênio, transformando em pepsina. O ácido clorídrico no estômago também até atua na defesa do corpo, e tem, então, na sua composição, sal mineral cloro. Ele encontra-se, a sua fonte, né, principal é a combinada ao sal de cozinha comum, tá certo? Vamos falar agora do magnésio. O magnésio, para nós, ele não é tão importante para os animais, mas para a planta que não tem ou que está com deficiência de magnésio, ela vai ter grandes problemas no processo de fotossíntese, porque o magnésio, ele forma a clorofila, que é esse pigmento verde fundamental para a fotossíntese, porque é a clorofila que vai absorver a energia luminosa, tá? Além disso, né, de forma geral, o magnésio também atua em várias reações químicas, junto com as enzimas e vitaminas. Ajuda na formação dos ossos e no funcionamento de nervos e músculos. Mas para a planta que não tem magnésio, gente, aí não tem como ela sobreviver, porque aí ela não vai fazer fotossíntese e não vai produzir seu próprio alimento, tá? No nosso caso, onde a gente encontra, então, o magnésio, as principais fontes de alimentos ricos em magnésio são as hortaliças de folhas verdes, cereais, peixes, carne, ovos, leite, soja e banana também é muito rica em magnésio. Já o ferro, o Fe, é um sal mineral também um dos mais famosos. Ele, como eu falei, ele é um micronutriente, ele está dentro desses grupos de sais que você precisa ingerir diariamente, menos que 20 miligramas por dia. Ele tem a sua função de participar da estrutura da hemoglobina. A hemoglobina é o pigmento que dá coloração vermelha para o sangue. A hemoglobina também, ela tem a função de se associar com os gases respiratórios, oxigênio, gás carbônico, monóxido de carbono, e é ela, então, que ajuda a levar o oxigênio para todas as células, né, durante, então, esse processo de respiração celular, tá? Onde eu encontro ferro? O ferro, ele é encontrado no fígado, cara? Não, mas é no fígado, carne, gema do ovo, pinhão, não é muito comum aqui na nossa região, né? Mas o pinhão é muito comum no sul. Legumes, hortaliças de folhas verdes, também no feijão. A gente também tem grandes quantidades de ferro, tá? Já o iodo, ele é muito interessante porque ele faz parte da produção dos hormônios da tireoide, essa glândula que fica bem aqui, ó, na base, né, do nosso pescoço. A tireoide, ela produz os hormônios T3 e T4, que atuam em todo o metabolismo, e na produção, então, desses hormônios da tireoide, é fundamental, então, a presença do sal mineral iodo, que esses hormônios estão relacionados ao controle da taxa de oxidação da célula e do nosso crescimento. Onde você encontra esse sal mineral? Ele é encontrado no sal de cozinha, iodado, peixes e frutos do mar. Existe, né, há alguns anos, o Brasil tem uma lei federal que fala que todo sal de cozinha, se a gente olhar, né, na embalagem do sal de cozinha, está escrito assim, NaCl, né, que é o cloreto de sódio, iodado. Então, esse termo iodado é porque ele é rico em iodo.
E essa lei federal fala que o sal de cozinha tem que ser iodado para, então, inserir na alimentação dos brasileiros o iodo, porque sem esse sal mineral, a falta, né, desse sal mineral pode estar associado, por exemplo, a uma doença chamada de bócio ou papeira, que seria um aumento do tamanho da tireoide. Então, a tireoide, quando se vê, né, faltando iodo na sua alimentação, ela tem uma estratégia, ela aumenta de tamanho para tentar produzir, né, produzir esses hormônios. Então, e o aumento do tamanho da tireoide caracteriza essa doença bócio ou papeira, tá? A gente está dando tanta ênfase a doenças assim, mas é importante, né, a gente ver que a falta desses elementos, esses sais minerais, são elementos fundamentais para o funcionamento do corpo, apesar deles serem necessários em pequenas quantidades, e a falta desses elementos provoca, então, alterações. Então, falta de cálcio, por exemplo, causa osteoporose. Falta de ferro. Como o ferro participa da hemoglobina e a hemoglobina participa do transporte de oxigênio, a falta de ferro na alimentação causa anemia, né, pode provocar anemia. Só que vale ressaltar, gente, que a anemia tem várias causas, pode ser até genética, como anemia falciforme. Mas aqui, no nosso caso, a gente está dando ênfase à anemia por falta de ferro. É um dos tipos de anemia que existem, se não for o mais comum, tá bom? E no caso da falta de iodo, a gente tem, então, essa doença chamada de bócio ou papeira, certo? E para finalizar aqui, nessa tabelinha, não são todos os sais minerais aqui. No livro de vocês têm uma tabela com muito mais sais minerais, mas aqui são os mais importantes. Vou finalizar, então, com o flúor. Esse sim tem o símbolo F, ele tem como funções principais fortalecer ossos e dentes, tanto que nas pastas de dente, né, você vê a presença do flúor, tanto que a água, né, tratada, ela é fluoretada, né, a água que a gente recebe nas nossas casas, ela é acrescida de flúor para provocar esse fortalecimento dos dentes, dos ossos, evitar rascáries. E tem como, então, principais fontes de flúor a água fluoretada, também peixes e chás, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre a importância, as funções dos principais sais minerais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!